Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Carlos Carvalho, você queria tanto o inverno, ó, o inverno chegou, gente. Todo mundo hoje tirando o agasalho, tirando o casaco. O inverno, como previsto, ó. Carlos Carvalho, você no tempo e na temperatura, na nossa meteorologia, 100% de precisão. No futebol, meio certo, meio errado. Eu errei todas, viu? Eu errei todos os palpites aí. Seleção masculina, seleção feminina. Mas nesta sexta-feira fria aqui, garoa, aquele tempinho de ficar em casa, tomando chocolate quente, para quem aprecia vinho, tomar um vinho. É tempo mesmo de inverno, nesta primeira semana completa do mês de julho, 5 de julho de 2019, mais uma vez atualizando, informando, prestando serviços aqui para a região do ABC, para você que é de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com a Ingrid Santos, o Ayrton, a Flória, Socorro, o Pedro, Amanda Lemos, Jorge Garcia e toda a equipe. E aqui no estúdio, como de costume, eu, Leandro Amaral e o Carlos Carvalho, o nosso busólogo também, futebólogo e hoje também o homem do tempo. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, você internauta ligado no RDTV. Nesse momento aqui em Santo André, 11 graus. 11 graus. 11 graus. E já para sábado e domingo, a máxima é de 13 graus. A previsão do tempo é a mesma. 13 de máxima e 6 de mínima. Ou seja, é um bom fim de semana para ficar em casa ao invés de sair, né? Mas também a gente sempre lembra que é importante que todo mundo participe agora das campanhas de agasalho e tudo Bem mais. lembrado. Ver se a sociedade está promovendo esse tipo de campanha, porque a gente sabe que a gente tem um teto, tem ali uma cobertinha, um edredom para se proteger, mas muita gente não tem nem sequer uma roupa mais grossa para se proteger desse frio, desse inverno que começou de verdade agora, desde ontem, basicamente, mas hoje com um frio ainda maior. Então, vá até a sua prefeitura, ligue, procure saber se existem campanhas do agasalho, campanha de doação de cobertas e tudo mais. Ajude, porque é muito importante fazer a nossa parte neste momento. E lembrando aqui sempre para vocês no RDTV que a sua participação é muito importante na caixa de comentários dessa live. Já sei que tem muita gente compartilhando o vídeo nos vários grupos, com a família, nos grupos de WhatsApp, mas é importante que você participe através da caixa de comentários com a sua pergunta e com a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos falar hoje no RDTV. É verdade. E logo mais, nós vamos trazer aqui os principais destaques da nossa versão impressa, edição impressa do Repórter Diário, mas já vi também, lembrando que para muita gente, hoje as rodovias estão cheias, né? A possibilidade aí de emenda, sábado, domingo e depois o feriado na próxima terça, dia 9, da Revolução Constitucionalista, e aí o pessoal com 4 dias, é o último feriado prolongado do ano, né, Carlos? Depois eu vi os últimos... Não, o próximo feriado que cai na semana é o 15 de novembro. Que cai numa... Se eu não me engano, numa terça, eu vou procurar aqui direitinho, mas se eu não me engano, numa Boa, terça. gente, porque eu vi que tem muitos agora, cai sexta, sábado, ou seja, e aí o pessoal mesmo com esse frio, até o Repórter Diário trouxe hoje, muita gente no sistema Anchieta Imigrantes. Exatamente, até porque como o feriado vai até terça-feira, muitos aí conseguiram ampliar bem o seu descanso, alguns até retornando ontem, alguns trabalhadores já conseguiram folga para hoje, vão me dar 5 dias. Já desceram a serra, seguiram para o interior. Acho que mais para o interior, no caso, com esse frio, pegar uma praia não dá muito certo. Campos do Jordão, o pessoal que vai lá acompanhar a edição de número 50 esse ano lá, música clássica misturada com música popular brasileira, mas legal. Mas vamos trazer mais destaques daqui a pouquinho. Antes nós vamos abrir aqui, alô pessoal de Mauá, hein? Internautas, moradores, pessoal que nos cobra, aliás, um público participativo, atuante, uma audiência qualitativa da cidade de Mauá, que nos acompanha sempre, a gente agradece muito o pessoal de Mauá. Mais uma vez vamos falar da cidade que sempre traz notícias, a gente quer que seja normalmente positiva, mas também muitas vezes negativa, mas vamos falar do cenário político da cidade de Mauá, cenário pré-eleitoral, e com um dos partidos que tem aí sido protagonistas no cenário de Mauá, o Partido Novo, né? Todo um suspense, olha, quais são as cidades que vão atingir a meta de 150 afiliados? Então, Santo André tinha atingido, São Bernardo atingiu, São Caetano atingiu, e aí o pessoal, olha, Mauá também vai atingir, Mauá também vai. Fez grandes eventos nos últimos tempos, inclusive com as lideranças, deputado federal Vinícius Poit, deputados estaduais, enfim, nomes importantes. E agora a gente recebe aqui o Edson Agnello, nome importante na cidade de Mauá,
é integrante do Partido Novo e vai atualizar aqui as informações tanto do partido quanto desse xadrez político do cenário pré-eleitoral na cidade de Mauá. Edson, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes, população de Mauá aí, vários amigas aí na cidade. Um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Pela primeira vez, inclusive. Debutando aqui. Debutando, espero voltar outras vezes. Estamos aí realmente à frente aí dessa militância do Partido Novo e esperamos brevemente aí que a gente consiga ter a indicação para começar a entrar no processo eleitoral propriamente dito. A pergunta que todo mundo faz lá em Mauá, Edson, o Novo vai ter candidato a prefeito na eleição do ano que vem? Olha, o Novo, ele é um partido que se difere dos demais, né? Se difere no sentido do quê? Ele tem uma sinergia que o crescimento dele obriga a ser orgânico, né? Não é um crescimento que você consegue fazer através daqueles meandros tradicionais que nós conhecemos da política. Eu tenho até debatido com várias pessoas ali da cidade e tudo mais, alguns me questionam, né, que entendem que esse projeto do Novo pode ser um projeto que não se viabilize, tá, a curto prazo, que é um pouco, às vezes, assim, ideológico demais. E eu coloco o seguinte, né, que eu percebo claramente que está se dividindo em dois grupos, né, a política. Tá? Ali em Mauá, existe todos os outros partidos de um lado e existe o Novo sozinho do outro. Tá? E por que eu falo que é sozinho? Porque ele tem toda uma formatação diferenciada. Embora ele é um partido político, ele tem um estatuto, mas ele tem algumas citações que ele vem se compondo que difere dos demais. Tá? Então eu vou colocar aqui algumas coisas recentes que teve de medidas, né, que o partido tomou através do Diretório Nacional. Então, por exemplo, o partido, você fala assim, o partido permite que quem for político ingresse no partido? Sim, não tem problema nenhum. Só que ele tem uma resolução que ele estabelece qual é que é as exigências para esse político vir a participar, para integrar as fileiras do partido. Né? Então, são exigências, são posturas, são determinadas ações que ele tem que fazer, né, para se enquadrar dentro do que o partido coloca como que é importante para ter a representatividade. Essa é uma situação. A outra situação, vamos um pouco mais além, o que é? Como que vai ser a escolha dos candidatos estabelecidas pelo Partido Novo? A escolha também, o partido estabeleceu resoluções, e pasmem todos, né, que até eu fiquei surpreso, que até uma pessoa que não seja filiado ao partido pode se inscrever para ser candidato. Tá? Então, uma resolução estabeleceu isso. Então, se a pessoa ele é um médico na cidade, ou ele é um engenheiro, ou ele é um profissional, um comerciante, e queira participar, tá? Ele pode ir lá, na hora que sair o edital de inscrição para Mauá, ele vai lá e se inscreve. Eu quero ser candidato a tal vaga, né, e concorrer a esse cargo. Então, isso é uma novidade. Né? Eu falo, mas ele não tem que ser filiado? Não. Tá? Ele, claro, naturalmente, a partir dele cumprir uma primeira etapa, vai chegar um momento onde ele vai ser obrigado a se filiar, porque é uma exigência, inclusive, da Justiça Eleitoral, ele tem que estar filiado em algum partido. Mas o partido não obriga ele a ser filiado. Então, qual que é o pensamento, né, o cerne ali do pensamento que o partido estabelece? Que ele busca pessoas, gestores realmente, capacitados para estarem à frente, tá, das administrações. Né? Então, a questão que ele está colocando é essa. Então, é bem diferente de tudo que está se vendo, de tudo que já se viu até hoje. Né? A distinção entre o dirigente partidário e o mandatário. Né? Nós temos o exemplo aí de Minas Gerais, com o Romeu Zema, né? Que o Novo já pôs isso em prática lá, que o que é? Quem integra o diretório estadual ou o diretório nacional do partido não faz parte do governo.
E isso vai acontecer nos municípios. Então, a pessoa, o integrante que é presidente do partido, o integrante que faz parte do diretório, da direção, que constitui o partido, o diretório municipal, ele não vai poder ser candidato. Tá? E o partido foi mais além. A mulher desse candidato, o filho desse candidato, o irmão, o parente até segundo grau, não pode fazer parte do diretório também. Então, eu não tenho como, por exemplo, colocar o meu filho como diretor do partido e eu ser candidato. Isso eu não posso fazer no Novo. E isso a gente vê na maioria dos partidos que existem, tá certo? Existem esses conchavos, esses acertos. Então o partido fica meio com dono. Então o Novo não tem isso. Então eu tenho esbarrado muito, assim, as pessoas colocam, você pretende se inscrever como candidato? Sim, eu pretendo me inscrever como candidato, estou lá no partido com essa função. Mas você vai ter alguém no diretório? Não. Eu não vou ter colegas meus que integram o partido no diretório. Tá? Mas não posso ter ninguém próximo a mim. Né? Eu não posso praticar o nepotismo dentro do partido. Então o partido coloca essa situação, né? É bem claro. Então não tem como eu praticar o nepotismo lá na administração, porque eu já não vou poder praticar dentro do partido esse nepotismo. Né? Eu vou ter que deixar isso muito transparente. E aí se coloca assim, fala, então, mas o fulano, determinada pessoa quer se filiar no partido para se inscrever e ser candidato, o outro não sei quem também quer. Então, eu espero que tenha uns 30 inscritos, tá? Porque isso vai valorizar o partido, né? Vai valorizar a disputa. E isso que é importante. Né? Então, não está se buscando, no Novo, um partido onde tenha um único candidato. Né? É aquela coisa que o cara vai que a gente vê, né? Vai se formatando, né? E aí, ó, fulano é candidato, mas não é o que a maioria quis, não foi escolhido porque ele tem as qualidades para aquilo. Né? Então, o que nós cada dia mais sentimos no Novo é que realmente a questão da meritocracia ela está sendo aplicada, né, de forma bastante constante, bastante firme, tá, pelo Diretório Nacional, que às vezes até eu percebo alguns colegas começam a ficar decepcionados, tá? Porque talvez eles imaginavam que o discurso seria, né, por aí, mas que a prática ia ter aquele jeitinho brasileiro, que ia acabar dando, né, uma folga. E acomodando depois. Acomodando depois e tal. E não é isso que está acontecendo. Tá? O diretório a gente tem percebido assim, que ele está traduzindo o estatuto, né, de forma bastante íntegra, bastante positiva. Eu acho que realmente ele vem para mudar. E o que até recentemente o professor Christian Lobauer, que foi vice do João Amoedo, colocou, né, é que assim, que todo crescimento é doloroso. Né? Existe uma necessidade aí de estar atento, né, para não se fazer coisas erradas e não cair, né, não se machucar. Então, a própria direção nacional, ela não quer assim uma expansão do partido de forma abrupta, né, que ele se desvirtue, tá? Porque o projeto cairia por terra. Né? Então, realmente, eles têm assim, um controle bastante severo, bastante seguro, né? Sabem o que está fazendo. Eu tenho colocado para aqueles colegas que ficam mais em dúvida, que eu tenho absoluta certeza que o Diretório Nacional ele está nos levando para um porto seguro. Tá? Porque eu já participei de formação de outro partido no passado, né? Que a história inicial era muito parecida. De qual partido? Do Partido Liberal. Eu sou um dos fundadores, né, do Partido Liberal lá em 1985. O PL, que depois virou PR e agora volta a ser PL. Junto com a FIF, junto com que existiu isso, né? Que existia essa ideia, essa proposta, que eu na época fui presidente do partido, né? Tivemos uma chapa vencedora em Mauá, foi uma eleição histórica na cidade, até tudo mais, tem toda uma história muito boa. E eu, como presidente do partido, não fui candidato a nenhum cargo e também não exerci nenhuma função na administração quando o partido ganhou. Então, é mais ou menos isso o que o Novo também está fazendo. Só que, na época, nós erramos porque nós não documentamos isso, nós não amarramos isso para que isso
ficasse. E, na verdade, acabou se desvirtuando, acabou caindo nos modelos. Foi o único partido seu antes do Novo? Foi o PL? Sim, sim. Né? E eu depois, praticamente, quando terminou aquele mandato da época, né, que o partido, eu me afastei do partido, acabei indo cuidar de negócios, da minha vida profissional, de outras coisas, me decepcionei com algumas situações, justamente por não ter essas amarrações, né, de se cumprir aquilo que está se propondo, né, que é o bem comum. Então, essa história, eu tive já uma experiência, uma vivência muito boa, né, e hoje eu vejo que o Novo, ele tem toda essa concepção, mas só que ele tá documentado. Eu não sei se consigo ser claro, mas é a mesma coisa de você possuir uma casa e não ter a escritura. Você é o dono da casa, mas você não tem o documento dela, né? Então, lá atrás, nós tínhamos a casa, mas nós perdemos ela porque não tinha o documento, né? Então, hoje, o Novo parece que ele dá essa característica jurídica, né? E dá esse fechamento, tá? Para que se tenha certeza do que vai estar sendo conduzido aí, né? Edson, você deu um retrato aí resumido do como o partido está funcionando internamente, mas pensando de maneira até mais externa e colocando os outros grupos políticos já existentes em Mauá, né? Depois de toda essa bagunça, de toda essa situação que foi vivida na cidade, com a prisão de duas vezes preso o ex-prefeito agora Átila Jacobucci, as próprias passagens da Laíde anteriores que não foram tão benquistas e agora parece que está um pouco mais tranquila a situação. Como é que o Novo se encaixa numa situação como essa? Como é que o Novo vai mostrar para o mauaense, não digo nem para o brasileiro em si, né? Porque o Amoedo, de alguma forma, fez isso durante a campanha dele, do que é o partido, do que pensa o partido. Mas para o mauaense, o que o Partido Novo pode oferecer em uma cidade que a gente sabe que está um clima tão pesado, está tão ruim a questão política? Então, eu vejo assim, né? Mauá é uma coisa sui generis a nível de Brasil aí, né? O que vem acontecendo, muito diferente do que vem acontecendo nas outras cidades aí, né? Nível de país, né? Eu faço assim, vamos dizer, uma autocrítica, né? Porque será que nós Novo, estamos preparados para assumir a cidade? Eu vou além, entendeu? Porque você idealizar e você sonhar em você ser o gestor de alguma coisa, isso é muito gostoso, claro, né? Todos nós nos sentimos felizes, né? Poxa, nós vamos poder administrar Mauá. Bacana. Mas nós estamos preparados para administrar Mauá? Será que isso não como é que se fala assim, um prêmio que pode ser ruim, né? É aquele prêmio de loteria que faz mal para a vida da pessoa. Seria mais ônus do que bônus, né? Isso. Então, será que nós estamos preparados? Será que nós temos equipe? Será que nós discutimos o suficiente? Será que nós vamos ter gestores integrados ao processo, ao projeto, para que consigam levar a termo, tá? E resgatar o que está acontecendo em Mauá? Então, nós temos que ver isso daí. Tá? Porque é aquilo lá, né? Todos nós gostaríamos, né, de ganhar um carro esporte, uma Ferrari de presente. Então, mas será que na garagem da casa onde a gente mora, essa Ferrari consegue entrar? Então nós ganhamos alguma coisa que nós não vamos conseguir nem guardar na garagem, né? Então nós temos que ter isso muito em mente, né? Nós temos que estar trazendo isso para discussão. Tá? Na época que eu falo, lá em 1988, quando nós ganhamos uma eleição, tá, que eu dirigi um partido e tudo mais, nós levamos para a disputa um ex-prefeito, que era o Amaury Fioravante, que já tinha tido um mandato, tá certo? De prefeito, tinha sido um bom prefeito, e vem e ganha novamente. Então, mas nós vamos com alguém que tem uma experiência de gestão, de administração. E hoje o Novo em Mauá, né? O que nós temos lá? Tá? Nós estamos agregando pessoas a esse projeto. Então, essa coisa de falar, está fácil ganhar a eleição em Mauá, mas esse está fácil, será que nós vamos realmente ajudar a cidade ou piorar a situação da cidade? Porque tem que levar em conta que vocês vão... Vamos imaginar que o Novo ganhe, vai ter que conversar com outras legendas na Câmara e tudo mais. Então, ou seja, não é um trabalho fácil. Então, e aí o Novo ele tem o departamento de
mandatários, né? Então ele tem o apoio ao mandatário, ele tem toda uma estrutura diferenciada, que é o que nós estamos vendo lá em Minas, né? Ele prega dos secretários, primeiro e segundo escalão, são pessoas técnicas, pessoas que, né, não têm comprometimento aí de vínculos, né, políticos e tudo mais. Mas será que isso vai ser possível no modelo municipal? Né? Num modelo assim altamente contagiado, né? Tá? Porque tudo isso que aconteceu em Mauá é porque tem um contágio ali muito grande, né, de coisas irregulares. Né? E será que essas coisas irregulares elas vão conseguir ser contidas simplesmente com uma eleição? Né? Essas pessoas que ganharem a eleição vão conseguir conter esse contágio? Né? Porque uma coisa é renovação de nomes, outra coisa é renovação de ações, né? Isso, e o que acho que Mauá mais precisa é renovação de ação. Isso, nós precisamos uma renovação cultural, né? Da forma de se fazer política. Né? E não somente dos políticos. Não é trocar o Zé pelo João somente, entendeu? Mas nós precisamos achar o João certo. Mas e na prática, Edson, é possível fazer isso? Então, é isso que nós estamos discutindo. Tá? É isso que nós estamos construindo. Né? Por isso que eu falo, eu não posso chegar hoje e falar assim, não, é possível. Não sei. Então, mas construindo hoje, a partir de qual ponto? Qual que é o fio da meada na concepção de vocês? Agregar pessoas que consigam colaborar nessa mudança das ações. Tá. E aí essas pessoas têm filtro? Por exemplo, não pode ter sido filiado a partido A, partido B, não pode ter participado de governo. Qual é o filtro hoje? Não, o filtro é o desempenho dela perante as normas que o partido tem. O partido faz o filtro, né? Ele naturalmente. Tá? É o que eu falo. A pessoa hoje ele é vereador em Mauá. Se ele quiser ingressar no partido, ele pode? Pode, claramente, sem problema nenhum. O partido não tem restrição nenhuma. Mas ele foi indiciado, está indiciado lá pela Polícia Federal, tem algumas questões ali conturbadas. Tal. Então, aí em alguma cláusula lá desse acesso dele, vai ter alguma situação que barre ele em relação a esse histórico. Mas com relação à pessoa, não existe, né? Existe sim. Ele criou-se restrições. Não somos nós que criamos. Não, e é bom deixar isso claro, Edson, e o Carlos também, eu citamos muito isso aqui. Essa história de novo velho na política se tornou um binômio que causa interpretações muitas vezes até incoerentes. Né? No fato de ser novo, não significa que a pessoa seja perfeita, assim como o fato de que nem todo mundo que já está na política seja corrupto. Você não pode generalizar nem de um lado e nem generalizar de outro, porque senão nós vamos defender aqui a antipolítica, e não é o caso. Isso. Mas, por exemplo, tem a pergunta aqui do Alex Formiga, acho que resume isso que você falou. O Edson mesmo já citou aqui que teve uma filiação anterior ao Novo. Aí ele pergunta, você passou por outros partidos, ou outras pessoas tenham passado por outro partido. O que difere antes essa passagem agora para vocês se apresentarem como Novo? Porque tem para algumas pessoas que dá a impressão que o Novo é o fato, então, de só filiar alguém que nunca passou por partido nenhum, então é novo também na sua situação partidária. E não é isso na prática, né, Edson? Sim. Eu vou dar um exemplo bem claro. Teve até um momento aí, numa determinada reunião, que surgiu um nome, né, que já foi político ali, já teve atuante na cidade, de que iria se filiar ao partido. Tá? E teve manifestações contrárias, né, assim, em relação ao... E eu coloquei assim, eu falei que nós, né, o ser humano, ele não pode se colocar na posição de julgar o semelhante dele. Né? Então, porque uma pessoa, ela pode ter sido um pecador, ou pode ter feito alguma coisa errada no passado, que isso não quer dizer que ela vai fazer no futuro, cometer aquele mesmo delito, aquela mesma falha ou aquele mesmo erro. Assim como a pessoa que nunca cometeu delito nenhum, nenhuma falha, não quer dizer que no futuro ela não vai cometer. Então nós não podemos julgar o nosso semelhante, nós temos que dar oportunidade para ele. Né? Então todos são importantes para o partido. Mesmo que ele tenha tido uma vida pregressa, que não é assim, não é do padrão da sociedade, mas nós temos que dar o direito dele se recuperar. Senão, o que nós estaríamos fazendo aqui?
Né? Nós estaremos sendo juiz de todo mundo? Não, não é essa a nossa função. Então, por isso mesmo, o partido está aberto a todos. A pessoa é que ele vai ver se enquadra ou não nessas normativas que o partido tem. Tá? Então, hoje, é o que eu digo, eu me sinto muito à vontade dentro do partido, eu me identifico com ele. Tá? E não tenho medo. Né? Quando as pessoas falam assim, não, mas vai vir tal pessoa, não sei o que tem. Ótimo, ótimo, nós estamos precisando buscar agregar valores. Né? Nós temos hoje um grupo, nós temos filiados, mas a participação política está muito distante do que é preciso ser. Está muito distante. Né? As pessoas elas estão muito receiosas do convívio, né? Elas estão muito atrás da rede social. Né? Eu falo assim que nós estamos com muitos ativistas de sofá, né? Mas não temos mais os ativistas que vêm para uma reunião. Tá? Então, assim, que vem, que debate, que expõe, que defende uma ideia, né? Que saiba perder uma ideia e o quê? Agregar ao outro e não dividir. Mas isso também não acontece pelo que a gente vem sentindo na política, da política sendo utilizada de forma errada, porque as pessoas cansam de algum modo, né? E perdem a esperança, infelizmente. A gente consegue que todo mundo acreditasse na política porque a política dá resultados. Mas, infelizmente, a maior parte dos exemplos que nós temos, e não é de agora, é do histórico do Brasil, se a gente citar só a República, só a partir de 1889, a gente vai ter inúmeros exemplos ruins e pouquíssimos exemplos bons. Isso também não ajuda a fazer com que essa pessoa, não vou para partido, eu não quero saber disso, eu não quero saber de política, eu vou ficar vivendo minha vida aqui porque eu ganho mais. Não é mais ou menos isso? Então, ele meio que se acomoda, né? Ele deixa a responsabilidade na mão quem queira. De alguém que queira. E a política, nós temos que discutir ela em consciência, né? Porque a política ela tem que ser exercida a cada minuto, a cada instante. Né? Ela é uma constante, não existe. Nós vamos fazer política 6 meses e depois vai estar tudo resolvido. Não vai estar resolvido. Daqui 6 meses as demandas são outras, as discussões são outras, a sociedade evoluiu, o mundo muda e nós temos que continuar discutindo. Então, a política é uma discussão contínua. Né? Ela não tem para agora, volta daqui 2 anos. Não, isso é eleição. Eleição é outra coisa. Então, as pessoas... eu acho que isso é uma questão cultural que nós temos, né? Que a política nós temos que discutir ela todos os dias. E as eleições de 2 em 2 anos. Né? Eu, por exemplo, agora recentemente, tem essa PEC aí da questão do prolongamento, né? Dos mandatos por mais 2 anos aí. Eu acho uma regressão terrível. Né? Isso daí. Não porque nós estamos à beira aí do ano que vem de ter uma eleição, mas se você acumular novamente, né, os pleitos como foi no passado, o que vai acontecer? Vai acontecer que a discussão ela vai ficar só a nível nacional. Como aconteceu ano passado. Fica a discussão a nível nacional, aí você tem uma eleição estadual que passa meio que na carona da eleição nacional, que foi isso que nós vimos em 2018, né, que muitos se elegeram no discurso do candidato que ganhou. Né? E aí imagine você ter uma eleição também municipal. Então não vai se discutir nada do município. Né? A discussão vai ficar aqui em cima, né, nos grandes temas nacionais, e aqui embaixo não vai se discutir nada. E nós temos que discutir a cidade, porque o país existe na cidade, não existe no Edson, só para interagir com o pessoal aqui que nos acompanha, André Fernandes, obrigado. Marcos Costa, Renato, Ayrton, Arnaldo Silva, obrigado. Pedro Martim, obrigado também pela participação. Shirley Morley, eita, frio, muito frio mesmo, Shirley. Portuga Júnior, obrigado. Ademar Amaral, mais conhecido como meu pai, obrigado, pai, pela participação. Cibele Monteiro, Zenaide Alves, Pedro Martim, eu citei aqui, falando que o metrô vai fazer falta em Santo André, Carlos. Falamos bastante sobre isso e vamos voltar a falar mais semana que vem, até porque a quarta é o dia D, né? Quarta, dia 10 de julho, o dia prometido pelo governo do estado e pela CPTM para a troca dos trens aqui da nossa linha 10 turquesa. No caso é o dia D1, né? Porque tem vários dias D. Exatamente. César Marquezine, obrigado. Alex Formiga, que foi quem perguntou, obrigado pela participação, Alex. Portuga Júnior, lembrando do feriado paulista do dia 9. Luiz Floriano, Primo Munir, Marcos Savoy, nosso colega jornalista, um abraço, Marcos Savoy, aliás, ao Ed, todo o pessoal lá da Vox TV também são parceiros nossos aqui
Daniel Tavares, Marcelo Zampaulo, Silvia Costa, o Eduardo Ribeiro, que é lá do Novo, responsável lá no dia a dia também. Obrigado, viu, Eduardo, pela participação. Rodney Doriguelo, obrigado. Michael William também acompanhando, obrigado, Michael. Todo mundo aí pela participação. Agora, insisto nessa questão do cenário atual de Mauá, Edson, e o Carlos colocou muito bem. A gente ficou aqui um período muito longo, nos últimos 12, 15 meses, só falando do desgaste político evidenciado pelos fatos de Mauá. Ora Átila, ora Laíde, volta Átila, volta Laíde, e aquela falta de sequência no trabalho, e as políticas públicas também sendo deixadas de lado à margem desse processo. Com todo esse desgaste, o próximo gestor, independentemente da dona Laíde disputar ou não a reeleição, e é um direito de todo o gestor público disputar a reeleição que está no primeiro mandato, vai conseguir equacionar nos próximos 4 anos todos esses problemas da cidade de Mauá? Qual é a chance que tem de ter a história de uma novidade, mas para não vender para o eleitor uma falsa ilusão e até mais o extremo, um estelionato eleitoral? Olha, eu vou resolver, mas sabendo da situação que está de finança complicada, do dia a dia da saúde de Mauá complicada. É possível resgatar isso ao longo dos próximos 4 anos? Olha, vai ser um trabalho de Hércules. Os Hércules que se candidatem, né? Mas, tirando essa... assim, nos próximos 4 anos eu acho bastante difícil resgatar, né, o estrago que existe na cidade, vamos falar assim, tá? Principalmente, por quê? Porque Mauá não tem projeto, né? Mauá, ele existe nos últimos anos, né? Eu fiz uma análise disso e a gente percebe que a história de Mauá, a história trágica, ela não começa nos últimos 2 anos, 3 anos. Essa história trágica, ela me parece que ela começa lá em 2004. Tá? Mauá, ele vem num crescimento, ele vem numa situação, ele passa por altos e baixos, mas ele vem tendo resultados positivos desde a década de 80, tá? Se a gente for pegar as administrações. Mas parece que em 2004, né, existia um impasse eleitoral muito terrível para a cidade naquele momento, né, já com uma eleição conturbada, e o que se percebe que, inclusive, administradores que assumiram com experiência administrativa não conseguiram evoluir mais, né? Tiveram gestões pífias posterior a 2004. Eu não sei o que aconteceu ali, um trauma, né, na cidade, que parece que marcou muito profundamente. Tá? E a cidade se perdeu, ela não tem projetos hoje. Se você chegar assim e falar assim, o que se pretende fazer, entende? Assim, não se sabe para onde ir. Né? E quando a gente não sabe para onde ir, é complicado, né? Você fica meio que parado ali, né? Você fica imóvel, né? Então, isso eu vejo hoje, Mauá. Então, a gestão futura ali, ela vai ter que chegar com propostas diferenciadas, muito diferente do que está se vivendo hoje, tá? Mas diferente de forma bastante forte mesmo, de se mudar, tentar mudar hábitos, tentar mudar costumes ali. Tá? Por exemplo, você vê, recentemente, a gente tem presenciado no jornal, aí, principalmente com essas questões aí dessas mudanças aí do administrador principal, com relação à limpeza da cidade, né? Agora, a limpeza, por que a cidade está suja? Porque o próprio cidadão, ele suja a cidade. Né? Então, você vê pontos lá com extremo acúmulo de entulhos, de lixos, que não são lixos domiciliares, mas são restos de coisas diversas que se jogam nos rios e terrenos baldios. Então, mas o que leva essa população a fazer isso? Tá? Ela está revoltada? Ela faz isso porque ela está revoltada? Ou ela faz isso porque ela criou o hábito de simplesmente chegar ali e jogar aquilo que está fora da casa dela? Então, essa discussão dessa mudança da cidade, desses hábitos, ela vai ter que ser uma coisa muito forte. O próximo administrador vai ter que encarar isso de forma muito frente a frente com o povo. Exigir que o povo resgate isso. Tá? E isso eu vejo, que eu tenho sentido, é assim, é o resgate
do amor pela cidade. Parece que hoje Mauá ninguém ama mais ela. Né? Existe assim a cidade é de alguém, mas não tem nada a ver com isso. Os problemas existem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Parece que as pessoas não vivem a cidade deles, né? Elas têm uma dificuldade nesse relacionamento, tá? Então eu vejo assim, as pessoas não estão casadas com a cidade. Por quê? Porque elas se sentem traídas, né? E todo mundo, quando vive uma traição, ele fica magoado, tá? Ele sente uma mágoa. Então a cidade hoje tem isso daí, né? Eu acho que então o primeiro passo vai ser tentar se resgatar essa confiança de que Mauá é um lugar bom. Mas para resgatar, qual que seria o primeiro alvo, podemos dizer assim? Melhorar a questão administrativa, interna, para depois começar a pensar externamente? O administrador vai ter que fazer uma trégua com o povo, né, com a população. Chegar e propor uma trégua. Falar, olha, eu preciso de vocês, né? Entendeu? Para poder... Então nós estamos dormindo na mesma casa. Então nós temos que nos entender e começar a pensar no melhor para nós. E claro que ele vai ter que ser o exemplo, que é o que não acontece. Essa que é a realidade. Agora, todo mundo promete para ele esse bom relacionamento, mas não cumpre, né? Tá? Josinha Andrade, obrigado. Ricardo Vasconcelos, William Anjos, Leonardo Neves, obrigado. Donai Neto, Edu Ribeiro falando que síndrome do vira-latas. Irmão Ozelito também falando obrigado. Aliás, falando do vereador Irmão Ozelito, o que o Novo pretende em relação ao diálogo, à interlocução com a Câmara Municipal? A gente sabe que no sistema que tem, e o Bolsonaro é o maior exemplo disso, falou a campanha inteira que ia mudar, mas quando chega lá não tem jeito, você não governa se você não dialogar com o Congresso. Dialogar é uma coisa, fazer tomar lá da cá é outra, que fique bem claro, os poderes precisam conversar entre si. Isso é o que prevê a nossa Constituição, a harmonia entre os poderes. Mas no caso de Mauá, como é que fica essa relação que foi tão questionada nos últimos tempos entre a Prefeitura e a Câmara? O que o Novo defende em relação a isso? Então, eu acho que cada um dos poderes aí tem o seu papel, né? E esse diálogo ele tem que ser muito claro e transparente para a população, né? Os vereadores eles têm o mandato, tem o compromisso deles com os eleitores, com a cidade, eles têm que cumprir esse compromisso, e o executivo, o administrador, o gestor ali também tem o compromisso dele com a cidade. Então os dois poderes eles têm que conversar, eles têm que se interagir, tá certo? Em defesa do bem comum, tá? E eu acho que essa balança ela tem que funcionar, né? E você tem que arrumar mecanismos disso fazer funcionar, né? E de que forma você vai fazer isso daí? Você realmente conversando e mostrando, né, a necessidade para cada vereador daquilo que é preciso ser feito. E aí vai da consciência dele e vai das diretrizes do partido dele ou daquilo que ele defende, de realmente ele entender ou não se posicionar contrário, tá? E é sempre assim, eu sou muito franco. Se a maioria lá decidiu que isso deve ser dessa forma, será dessa forma. Se decidir que será da outra forma, será da outra forma, né? Eu acho que a maioria ela tem a coisa. Só que parece que o que existe também é assim, né? A maioria decide, mas ela não absorve a responsabilidade da decisão. Então isso é uma coisa também que tem que ficar bem claro para a cidade, né? Que a cidade ela tem que entender que se aquela maioria que detém o poder legislativo decidiu que tal coisa tem que acontecer, a responsabilidade é deles, daquele acontecimento, né? Então, o Novo ele tem essa colocação, até perante os seus filiados, da liberdade com responsabilidade. Isso existe muito claro dentro do Novo. Dentro do partido, essa coisa existe muito claro. E isso nós temos que estar lembrando constantemente, né, para tentar fazer o maior número de pessoas possíveis entenderem o que é isso, né? Você tem toda a liberdade, mas todos os atos que você praticar é de sua responsabilidade, tá? E isso tem que ficar claro para os vereadores também, e ficar claro para o gestor também, né? Que os atos que ele praticar é responsabilidade dele, e a Câmara também, né? Então, episódios, por exemplo, que nem nós assistimos aí esses dias atrás, de ser rejeitada a LDO,
né? E aí sai um comentário estranho, que é recado. O que é isso? Isso não... Né? A lei de diretrizes orçamentárias é uma lei que está lá para ser discutida e ser aprovada, não é para ser rejeitada. Né? Então, errou a Câmara? Errou a Prefeitura em não dialogar? Errou. Né? Mas por que não acontece o diálogo? Né? Onde que tá o entrave aí? Né? O que está acontecendo? Né? A população não sabe disso. Acho que é até bom a gente só relembrar, a gente colocou isso no nosso site no dia que aconteceu. A LDO foi rejeitada porque a maioria dos vereadores ali que hoje fazem parte da base governista da Laide Damo não gostaram da indicação para secretário de governo, que era um indicado próximo, era um ex-assessor, inclusive, do Chiquinho do Zaira, do Avante. E o entendimento da maioria é que o secretário de governo deveria ser uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de ligação com os vereadores, ou mesmo que historicamente. E a demissão deste secretário aconteceu exatamente na noite do mesmo dia em que foi reprovada a LDO. Qual é a consequência disso? A Câmara de Mauá não vai ter recesso. Eles vão ter que ainda aprovar uma nova... A Prefeitura vai ter que mandar de novo a LDO, vai ter que ter uma nova audiência pública para falar dessa situação e depois duas discussões e votações do projeto que é a base do orçamento da cidade. Se tivesse sido aprovada, hoje os vereadores estavam em recesso, estavam trabalhando de outras maneiras, quer dizer, excesso de sessões, né? Porque o vereador tem que continuar trabalhando, não importa se está de férias do plenário ou não. Então foi isso que aconteceu, só para a gente relembrar para o pessoal. Então, você veja aí, exatamente. Então o novo nunca terá esse problema. Porque todos os cargos, né, que eu falei de primeiro e segundo escalão do partido, eles serão nomeados de outra forma. Tá? Eles serão indicados através de um concurso, através de pessoas que não fazem parte do partido, através de técnicos, através de pessoas que vão compor tecnicamente esse quadro para dar suporte ao gestor, né? Suporte para que ele consiga evoluir, né? E deixar projetos e criar-se, né, condições do município evoluir. Então, esse tipo de questão não teria, tá? Porque o novo parte dessa premissa, né? Então, não vai ter cargo político na administração. Tá? E aí, a Câmara já vai estar sabendo disso. Então, não tem como... mas se não tiver... Então, aí vai ter que se conversar. Nós temos que arrumar uma outra forma. Edson, né, quantos filiados tem o Novo hoje em Mauá? Olha, esse número, ele é um número que é restrito ao diretório estadual. Tá? Essa meta que existe, né, para o partido dos 150, ele já atingiu. Nós devemos estar aí com 180, 200, né? Está nessa faixa. Essa questão dos filiados ativos, ele funciona, o Novo tem esse processo da doação, né? Todos nós temos que fazer uma doação mensal, mínimo ali de R$30, até quanto você puder. Desde que você não infrinja a tua declaração de imposto de renda, que é o teto da doação. Tá? E então, assim, às vezes a pessoa hoje, nós estamos com 182 ativos, mas tem 2 que teriam ter feito a doação, não fizeram, amanhã nós estamos com 180, né? Entendi. O sistema, tem essa variável. Ele fica, todo dia ele fica... E o Edson estará nas urnas ano que vem? Se o Edson estará nas urnas? Estará nas urnas? Se o partido assim desejar, nós estamos dispostos aí a passar por toda essa maratona, né? Que existe até chegar lá, até chegar no momento da conversa. O processo do Novo, essa maratona desse próximo ano, ele é uma maratona que a pessoa que for indicada, a população pode ter certeza que dentre os postulantes e dentro do quadro que foi montado, ele é a melhor opção que tem. Ele já foi muito bem avaliado. Tá? É isso, Carlos Carvalho? É isso. Boa, tempo aqui, o relógio é implacável. Recebendo aqui o Edson Yellow, responsável lá pelo dia a dia da cidade de Mauá, está integrante no Partido Novo. Aliás, um abraço mais uma vez, o Eduardo e, enfim, todos os integrantes lá do Partido Novo. O partido que tem chamado muita atenção, e por isso vira e mexe, seja com os membros da direção, seja com os membros do partido, a gente buscando cada vez mais ter conhecimento do que pensa o Novo para... claro, a partir das eleições do ano que vem, para a plataforma municipal. Edson, obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço,
né, a equipe do Repórter Diário, por mais uma vez ter dado essa oportunidade ao partido, né, de estar vindo e se apresentando para os ouvintes e para os leitores, né? E quero aí mandar um abraço aí para a população de Mauá, especialmente para os meus colegas de partido, que eu acho que, né, nós estamos nessa caminhada com um objetivo forte e determinado, né, de conseguir buscar o melhor para a nossa cidade. Tá? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carlos. Legal. Obrigado mais uma vez. E nós seguimos aqui com o resumão do dia, Carlos Carvalho. Só lembrando que a entrevista com o Edson também vai estar disponível no youtube.com/Repórter Diário. Já vai estar disponível aqui no Facebook. Assim que acabar a nossa live, vamos agora seguir com o nosso jornal, mas também estará disponível no youtube.com/Repórter Diário. Então aproveite e se inscreva no nosso canal. Excelente. Vamos lá, Carlos Carvalho. Vamos para São Bernardo do Campo. Ontem, aliás, antes de vir aqui para o estúdio, a gente acompanhou, está no site do Repórter Diário, Facebook, a sanção da lei, né, que prevê este aumento, a reclassificação salarial, com aumento na prática, aí, o salário sendo equiparado dos GCMs de São Bernardo à remuneração da Polícia Militar. E durante o evento, um daqueles que discursou e que falou foi justamente o presidente da Câmara, em nome dos vereadores, Ramon Ramos. E chamou a atenção um dos trechos que o Ramon Ramos falou, Carlos Carvalho. Exatamente. Falando em relação à base de governo, a gente vai ver esse trecho agora. Dizer que esse projeto foi votado pela maioria, né? Pela unanimidade. Mas lembrar a todos vocês que esses vereadores que lá votaram, tirando os 18 vereadores que compõem a base do prefeito Orlando Morando, que tem ajudado e contribuído, aqueles vereadores, até um tempo atrás, foram contra tudo e contra todos. Até porque o prefeito anterior teve condições de poder ajudar, reajustar e ajudar a vida de cada um de vocês. E não fizeram. Não fizeram, não sei o porquê. Preferiram dar um passa-moleque, que é dar folga, 2 folgas mensais, ao invés de mexer na lei. Coisa que o prefeito Orlando Morando, com muita coragem, e que foi um dos seus planos de governo, dizer do reajuste para com a guarda e também de toda aquela ajuda e contribuição que tem dado contra os automóveis, contra o armamento, contra as fardas, o colete, alteração também que teve juridicamente. Então, prefeito, dizer aqui que na hora de votar projetos bons, é muito bom, né? Aqueles vereadores dos adversários, né? Dizer que, olha, nós votamos juntos, estamos juntos. Não, juntos coisa nenhuma. Teve a oportunidade de poder votar, estar junto e ajudar e não contribuíram. E mais um recado também para o sindicato, onde não representa classe nenhuma do funcionalismo da cidade de São Bernardo do Campo. Até porque o sindicato não é regular. O sindicato... Muito bem, as falas aí do Ramon Ramos. Só para situar o pessoal, Leandro, é bom relembrar esse histórico. Até antes do dia 12 de junho, podemos colocar assim, a base governista era formada por 21 vereadores. As exceções são 5 vereadores do PT, o Julinho Fusari e o Dr. Manuel, ambos do Cidadania. São 7, Isso, mais 21 a 7. 21 a 7. Matemática até 12 de junho. Exatamente. E depois daquele dia, com a abstenção dos votos do Mauro Miyaguchi do Democratas, do Rafael Demarque do PRB e o voto a favor do Marinho, das contas do prefeito Luiz Marinho, que foram votados naquele dia 12 de junho por parte do vereador Índio, do PL, agora PL, antes PR, esses 3 vereadores ficaram escanteados da base governista do prefeito Orlando Morando. Essa questão dos 18 nomes, a base dos 18 nomes, era já falada desde daquele dia, desde o dia 12 de junho, pelo próprio Ramon, pelo Peri Cartola, do PSDB, que é o líder de governo. Mas agora está ficando até mais aberta a situação. Ficando explícito. Explícita. Né? O Ramon, com mais incisivo, com críticas também aos vereadores, e no caso do prefeito Orlando Morando, de forma mais comedida. Ele cita o número 18 vereadores na base. Citou ontem novamente na live à noite. E citou hoje também, ele fez mais uma live hoje, enquanto ele se deslocava ali pela cidade, e ele insiste nesse... na cama patente. Exatamente.
Agora ele está fazendo lives diferentes aí uma vez por semana, ele dirigindo, lógico, alguém segurando o celular para ele. E ele mostrando pontos da cidade. Exatamente. E ele também insistiu nessa questão dos 18 vereadores. Quando o Leandro chamou a atenção dessa situação, eu falei, vamos relembrar então as falas desses 3 vereadores, Mauro Miyaguchi, Rafael Demarque e Índio, logo após a sessão, em que nós e o Rafael Rocha, do Diário do Grande ABC, questionamos os vereadores se eles faziam ou não parte da base depois do acontecido naquela sessão que aprovou as 2 contas do prefeito Luiz Marinho entre dos anos de 2015 e 2016. E nós vamos relembrar essas falas dos vereadores agora. Vamos lá, Ingrid, colocar no ar. As falas do Ramon Ramos, do Índio e do Mauro Miyaguchi. Vamos lá. E a relação agora com o governo, como é que vai ser? Então, na verdade, nossa relação tem sido bem tranquila com o governo Orlando. A gente tem ajudado aquilo que é possível ajudar na cidade. Nós temos ajudado o Orlando em tudo que tem sido solicitado na cidade. E a nossa torcida é para que ele melhore, porque a cidade melhora. Né? Então, nossa relação com o Orlando está super tranquila. Né? Nós temos uma relação muito amistosa. Segue na base. Seguimos na base, claro. Com certeza seguimos na base com o Orlando morando. Você acha que pode vir algum tipo de represália do lado de lá? De forma alguma, na verdade, essa votação não tem nada a ver com o governo. Né? Uma votação à parte, é uma coisa do Ministério Público, Tribunal de Contas e Marinho. Não tem nada a ver com relação ao governo Orlando morando. Então isso é uma coisa à parte do governo, que cada vereador tinha que fazer a análise aqui, né, do que é correto, do que não é correto, mas não tem relacionamento algum com o governo Orlando morando. E politicamente para você, vereador, muda alguma coisa de sua postura na Câmara? O Orlando contava com você na base de sustentação. Você acha que vai mudar um pouco esse cenário? Veja bem, eu sou base. Deixei bem claro que eu sou da base. Só não ia votar contra as contas do Luiz Marinho. Entendeu? Uma coisa pontual, então. Isso, pontual. Todo projeto que descer do prefeito Orlando morando, se for bom para a população, pode ter certeza que eu vou estar aprovando. Mas o senhor continua da base? Continua da base até, se ele disser que eu não sou da base, eu vou continuar sendo da base de qual forma. Fui eleito pelo povo de São Bernardo e vou votar projeto que beneficie o povo de São Bernardo. Porque, só ressaltando, eu já votei contra governo passado, eu já votei, sendo da base, votei contra o Luiz Marinho. Nada contra. Um projeto que desceu, foi contra as minhas convicções, era ruim contra a população, votei contra, não fui expulso da base, entendeu? Hoje é a mesma coisa, votei com minhas convicções de novo, se tiver de sair da base, posso sair, mas os projetos que descer, que for bom para a população, mesmo vindo do prefeito Orlando morando, vai ter meu apoio. E quais são as consequências disso, agora politicamente falando? Você acha que vai ter alguma consequência futura dentro da casa, ou até pensando mesmo em 2020? Segue na base do prefeito Orlando morando? Não, eu acredito que não deve haver mudanças, não. Acho que isso é um ponto, uma questão pontual. Eu acho que não tem, pelo menos da minha parte, não tem mudança em relação a isso. E o teu posicionamento na Câmara, como é que vai ser? Vai se manter? Porque você estava votando a favor de projetos do governo, né? Rafael, nós sempre fomos muito claros nessa questão da nossa posição, né? Ou seja, os projetos bons, nós sempre trabalhamos a favor dos projetos bons, entendeu? E os projetos, mesmo nessa gestão e em outras gestões que nós discordávamos dos projetos, nós votávamos contra também. Acho que isso não tem. Acho que a Câmara tem que ter essa independência, entendeu? Muito bem, as falas aí do Índio, do Rafael Demarque e do Mauro Miyaguchi, ambos dizendo que ficariam na base do governo de Orlando morando, independente do que aconteceu naquele dia. Por parte deles, até se manteve, eles vêm votando em conjunto com a base do governo, mas não vem acontecendo pelo lado contrário, né? O governo aí já escanteando, os governos já escanteando, já que, como a gente disse algumas vezes aqui no EDTV, Leandro, as votações das contas do ex-prefeito Luiz Marinho eram consideradas, assim, viraram algo de disputa política ferrenha, até visando as eleições de 2020. Então não era só uma questão de analisar contas e saber o que estava de certo e o que estava de errado, mas também pensando lá na frente, lembrando que caso as contas fossem rejeitadas, pelo menos uma das contas fossem rejeitadas, o ex-prefeito Luiz Marinho não teria o direito de disputar as eleições do ano que vem, e o PT coloca ele basicamente como o único nome do partido, o único nome disponível do partido para a eleição do próximo ano.
Perfeito, nós vamos seguir acompanhando tudo que envolve esses movimentos, né? Esses momentos de mais tensão, menos tensão, com a proximidade do período eleitoral, com certeza vai ficando cada vez mais claro, mais explícito o posicionamento, o lado que cada um está, a trincheira que cada um está, tendo em vista a proximidade eleitoral. Carlos Carvalho, já vamos pegar ali o corredor ABD e vamos para Diadema? Em Diadema, aquela grande dúvida, né? Foi a primeira cidade oficialmente a se desligar do consórcio intermunicipal e desde que o prefeito Paulo Serra assumiu o comando da entidade, fala do retorno aí de todos os entes, mas a grande dúvida era em relação a Diadema, que teria, digamos, um caminho maior a percorrer para formalizar esse retorno. Como é que está isso? Exatamente. Há uma discussão jurídica em torno desse assunto. Nessa última quinta-feira, o diretor jurídico do consórcio, Eduardo Barros de Moura, se encontrou com o Fernando Machado, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da cidade de Diadema, para tratar realmente de como juridicamente pode ser feito o retorno da cidade. Por que juridicamente falando? Porque a Diadema, a Prefeitura de Diadema, deve 10 milhões de reais para o consórcio intermunicipal e não pagou até hoje. O retorno oficial de Diadema ao consórcio está ali barrado por esse valor devido. Enquanto a cidade não pagar, ela não pode mandar para a Câmara o projeto de lei pedindo o retorno para a entidade regional. A gente até tem a foto do encontro dos dois, né, os dois advogados, do Eduardo e do Fernando, lá em Diadema, na prefeitura, e ambos conversaram, trataram desse assunto. O que o consórcio nos passou é que nessa situação toda, os dois conseguiram achar caminhos para resolver essa questão. Mas, apesar dos caminhos achados, a cidade vai ter que desembolsar 10 milhões de reais para retornar ao consórcio. Lembrando que isso não vem impedindo Diadema de participar da entidade. Ela vem sendo convidada para as reuniões dos prefeitos, vem sendo convidada para os GTs, se inclui Diadema nos projetos do consórcio, porém, ela não tem poder de voto dentro do consórcio. Então, até fazendo uma comparação bem boba e, lógico, guardada as devidas proporções, é como acontece no Conselho de Segurança da ONU. Você tem aqueles, os fixos, os países fixos, e tem os países que vão se alternando. Aqueles que vão se alternando não têm poder de veto, o que acontece com os países fixos. Então, no caso de Diadema pode participar, pode ser até beneficiada de algum modo, mas ela não tem poder para chegar e votar nas decisões do consórcio intermunicipal. Então, vamos aguardar para ver quando o Diadema vai conseguir ter esses 10 milhões de reais para pagar o consórcio, já que a cidade vive reclamando da sua situação financeira, que vem atingindo não só a questão do consórcio, mas também vem atingindo outras áreas na cidade, principalmente a área da saúde. Muitos equipamentos não funcionam por dívidas que a cidade tem com fornecedores que não fazem a manutenção dos equipamentos. Ou seja, às vezes o morador não faz determinados exames, não porque não exista a máquina, é porque ela simplesmente não funciona. Perfeito. Denis Gamba Silva, obrigado. Cláudia Dogo, obrigado também pela participação. Secretário de Assistência Social em São Caetano do Sul, Daniel Córdoba, obrigado, Daniel, pela participação. Rosiane Marçom, Silvio Novembrinho, obrigado também pela participação. Rotineira, Silvio. E, cara, a gente falou no começo, hoje, sexta-feira, dia da nossa versão impressa. Quais são os destaques desta edição, Carlos? A gente lembrando aí a questão do BRT, a conversa que tivemos ontem com especialistas, com experts no assunto de transporte público, falando um pouco mais sobre como é que esse BRT pode funcionar aqui para a região. A gente traz toda a explicação, também a fala dos vereadores Fábio Lopes aqui de Santo André, do Cidadania, e o Edson Parra, do PSB lá de São Caetano, que fazem parte da frente parlamentar, que fala sobre o assunto. Também trazemos questões em relação à educação, à saúde, às cidades, economia também. Tem muita coisa ainda para se resolver e uma das questões é a questão do plano diretor aqui de Santo André, para ser votado. Ambientalistas estão querendo barrar de qualquer jeito alguma alternativa que possa ser criada, levando em conta o centro logístico que pode ser feito ali na região de Paranapiacaba. Então, tudo isso está na nossa versão impressa, que já está disponível nas 7 cidades da região, prefeituras, câmaras, principais pontos ali, mas
É muito mais fácil você encontrar também no nosso site reporterdiario.com.br, na sua versão PDF. Então, está aí disponível online, na parte física, o nosso jornal, o RD Impresso. E agora é hora do consenso aqui. Acho que o Carlos Carvalho, vamos dar o mesmo palpite aqui. Carlos Carvalho, final de semana de decisões. Copa do Mundo Futebol Feminino, Copa América aqui no Brasil, Brasil e Peru no futebol masculino, Estados Unidos e Holanda futebol feminino. Quais dias exatamente, horários e qual o palpite, Carlos Carvalho? Bom, os 2 jogos no domingo, o primeiro jogo, meio-dia, entre Estados Unidos e Holanda, lá em Lyon, para a decisão do Mundial Feminino. Estados Unidos entra como favoritos, tricampeãs do mundo, chegando mais uma vez à final, atuais campeãs do mundo, para ser bem preciso. Um time bem forte, que está com uma gana muito grande, não só uma gana esportiva, podemos dizer assim, mas também uma gana política, já que muitas jogadoras querem dar uma resposta clara ao presidente Donald Trump em relação a algumas falas delas. Inclusive, existe uma garantia, que, pelo menos da maioria das atletas, que caso os Estados Unidos seja campeão, elas não vão até a Casa Branca para... Vão passar longe de Washington, mas, inclusive, para mim, elas são favoritas. Eu apostaria num 2-1 para os Estados Unidos. Concordo com você, acho que vai dar 3-1 nos Estados Unidos. 3-1. 3-1 nos Estados Unidos. Isso aí, meio-dia. E às 5 horas da tarde do próximo domingo, Brasil e Peru decidem o título da Copa América no Maracanã. O Brasil, apesar de não estar jogando aquele futebol, acaba sendo favorito em cima da seleção peruana, algo que o Paulo Guerreiro não gosta muito, essa questão de os outros países serem colocados como favoritos. O Peru passou pelo Uruguai, o Uruguai sendo favorito, passou pelo Chile, massacrando o Chile, sendo o Chile o favorito, e agora chega na final. Já teve o primeiro confronto na primeira fase, o 5-0 na Arena Corinthians. Não acho que vai ser tão fácil como aconteceu naquele dia, mas acho que 2-0 Brasil no domingo, e o Brasil vencendo a Copa América depois de 12 anos. Eu acho que vai dar 3-2 para o Brasil no domingo. Eu acho que vai ser um jogo mais emocionante, Carlos Carvalho. Além do Guerreiro Cueva também, né? Exatamente. Um jogador peruano que teve destaque aqui, pelo menos um dos nomes do Peru com destaque no futebol nacional. E, pelo que eu vi, pelo menos na última rodada, tem feito uma boa sequência o Cueva? Não vem tendo grandes destaques na seleção peruana. O Guerreiro, sim, inclusive, marcou um golaço contra o Chile. Terceiro gol, né? É, o terceiro gol, mas isso que o Guerreiro não está sendo tão decisivo, mas pelo menos está ajudando um pouco mais em relação ao Cueva. O Cueva até passando um bom tempo no banco de reservas. Não vejo o meio-campista do Santos como assim uma grande preocupação. Manter uma regularidade. Né? Acho que o Cueva precisa se concentrar em jogar futebol. Verdade. Essa é a grande questão do meio-campista do Santos e também da seleção peruana. Mas tem tudo para ser um bom jogo, até um bom evento. Se espera um grande público do Maracanã, pelo menos para ver se fecha essa Copa América com algum estádio 100% lotado, porque não vem acontecendo por causa dos preços caros. Em final é mais caro ainda do que foi ao longo do torneio. Então vamos ver domingo, 17 horas. Lógico, quem não for no Maracanã tem a opção de ver pela televisão essa partida. E rapidamente um detalhe importante, cara, futebol e política não tem como desassociar, pelo menos nos últimos tempos. Estava vindo para cá hoje na redação e ouvindo no bastidor de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, como tem feito, vai ao estádio no domingo no Maracanã, mas disse que quer entrar no gramado e quer inclusive ir junto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para, entre aspas, testar a popularidade do ministro, tendo em vista que o ministro já foi à Câmara, já foi ao Senado, tem respondido aí a essa sequência aí de reportagens dando conta do vazamento das mensagens, principalmente entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, responsável pelo Ministério Público Federal, Força-Tarefa da Lava Jato, e aliás também a capa da revista Veja deste final de semana. Na verdade, ele deu uma volta olímpica no Mineirão, no intervalo do jogo entre Brasil e Argentina, aplaudido por alguns, vaiados por outros, e porque na internet é aquela coisa, né? Quem gosta do Bolsonaro só mostra a parte que ele é aplaudido. E quem não gosta do Bolsonaro só pode a parte que ele foi vaiado. Mas aconteceu de tudo ali, xingamentos, elogios, e agora ele vai testar o Sérgio Moro. Até porque o Bolsonaro tentou de alguma forma utilizar essa Copa América como um palanque político. Ele queria discursar na abertura do torneio e a pessoa da Conmebol não permitiu. Não permitiu que ele discursasse. Então, ele se aproveita de algumas situações
para aparecer nesses jogos da Copa América. É uma coisa que acontece rotineiramente com a política em grandes torneios. Acontece muito em Copa do Mundo, mas agora principalmente na Copa América, nessa questão de utilizar o futebol como uma representação do nacionalismo, do patriotismo, que eu acho uma babaquice, que o futebol não está conseguindo nem representar a história do futebol brasileiro. Imagina o país como um todo. Quer dizer, na verdade está difícil achar quem possa representar o Brasil de forma clara. Então, vamos ver domingo se isso vai acontecer. Eu dificilmente acho que isso vai acontecer logo no início do jogo, quando as equipes estiverem perfiladas. Deve acontecer no intervalo, até porque a Conmebol está tentando passar longe dos gestores de algum modo, né? Passar longe de presidentes e tal, para a entidade, porque a entidade já tem os seus problemas, já está bem suja a história da Conmebol. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo, às 17 horas, no Maracanã. Vamos ao sorteio? Sorteio, hoje o pessoal do Instagram. Exatamente, sorteio de 4 pares de ingressos para assistir a qualquer filme nos cinemas da Prearte, aqui na região do ABC, entre as sessões de segunda e quarta-feira, como bem disse o Leandro. Hoje, sexta-feira, sorteio pelo Instagram, @repórterdiário, e quem venceu foi a Margarete Suzano e a Valéria Santos de Oliveira. Parabéns às duas, já entramos em contato com ambas pelo direct do Instagram, já estamos pegando os dados delas, e elas vão poder vir aqui à sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munida de documento com foto, por causa do feriado da semana que vem, a partir da quarta-feira, das 10 da manhã às 17 horas. E para você que quer participar do sorteio, é muito simples. O primeiro caminho é através do WhatsApp. De segunda a quinta fazemos o sorteio através daqueles que entram em contato pelo WhatsApp, o 99927-5496, 99927-5496. Você manda para a gente nome completo, cidade, endereço de e-mail e um outro telefone de contato, pois assim que é feito o sorteio, entramos em contato com os vencedores e com as vencedoras. E na sexta-feira, na próxima sexta-feira, lá no @Repórter Diário, sorteio pelo Instagram, a gente vai postar essa artezinha. Já prometo que vamos postar já na segunda-feira, apesar do mesmo feriado, postamos na próxima segunda-feira. Você vai na caixa de comentários e marca 3 amigos, além de nos seguir no @Repórter Diário. Fez isso, você pode marcar inclusive quantas vezes você quiser. Fez essas duas situações, sexta-feira você já está apto a participar do sorteio, que acontece às 18 horas e o resultado, como você sabe, aqui no RDTV, às 19 horas. Aproveitamos e pedimos a você para nos seguir também nas demais redes sociais, no Twitter, @Repórter Diário, como eu já disse, no youtube.com/Repórter Diário. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe os nossos vídeos. Isso. Estamos sempre atualizando o nosso canal lá no YouTube, lógico, todas as informações no repórterdiario.com.br. Lembrando que não haverá RDTV no estúdio na próxima segunda e na próxima terça-feira. Voltamos na quarta-feira, 19 horas, com a presença da deputada estadual Carla Morando, que vai resumir aí suas ações de primeiro semestre de mandato, quer dizer, primeiros 3 meses, já que assumiram no dia 15 de março, mas ela vai trazer muito do que ela já fez como deputada estadual aqui para a região do ABC. Isso, mas continue ligado. O site vai continuar sendo atualizado, as nossas redes sociais. Só não vamos ter um encontro como fazemos todas as noites aqui no estúdio, mas já bem lembrado pelo Carlos, anote aí na agenda, quarta-feira, 7 horas da noite, aqui no estúdio, e a qualquer momento a gente entra ao vivo, por isso curta aí, siga, nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado ao Silvio Novembrim mais uma vez. William Ada, será que o Tite pede mesmo para sair? Corre o risco dele cair se o Brasil perder, Carlos? A informação do Júlio Kfouri, que ele tem uma proposta boa, grande da China, e também outras propostas do Oriente Médio, e que ele estaria descontente por causa que a parte da comissão dele está se desfazendo. O Silvinho, que era o principal assistente técnico dele, um dos principais, foi ser técnico do Lyon da França. O Edu Gaspar vai ser dirigente no Arsenal, então ele não está gostando, ele vai perder também um dos assessores dele do Centro de Estatísticas, então ele está chateado com isso, porque ele está perdendo a comissão técnica que ajudou ele até o momento. E existe mesmo a possibilidade de, mesmo com vitória amanhã, do Tite pedir demissão. A CBF já emitiu nota dizendo que, por ela, não haverá demissão. O Tite segue o seu trabalho até a Copa de 2022. Agora é saber se o Tite vai seguir ou não no cargo. Já relembrando aquilo que já dissemos algumas vezes aqui, se o Tite, por um acaso, deixar o cargo de técnico na seleção, o nome mais provável é do Renato Gaúcho. Muito bem, Carlos Carvalho. E aí quem vai chorar é a torcida do Grêmio por perder Renato Gaúcho. Mas não tem problema, a gente do Corinthians também perdeu o Tite à época, entre outras.
É vida que segue. Legal. Obrigado, Ingrid Santos. Obrigado, Ayrton, a Flório, Pedro, Amanda Lemos, Jorge Garcia, a todo mundo que nos acompanha. Você no outro lado da telinha da telona, Carlos. Bom feriado e qualquer coisa, vamos interagir remotamente. Boa noite. Boa noite, Leandro, Ingrid, a toda a nossa equipe, a você que está em casa. E como eu disse no início, eu sei que o frio é grande, então vamos começar a ajudar também as pessoas que não têm aí uma roupa mais grossa para se proteger, não tem uma coberta. Procure aí a sua cidade para ver se ela tem campanha de agasalho, campanha de cobertores. Quanto mais ajudarmos, melhor, porque é uma época de muito frio e que, infelizmente, muita gente chega até a perder a vida por causa das temperaturas muito baixas. Como eu disse, nesse fim de semana, tanto sábado quanto domingo, a máxima é de 13 graus e a mínima é de 6. Imagina a sensação térmica dependendo do lugar, regiões que são estão mais perto da floresta, mais perto do meio ambiente, ali de árvores e tudo mais, como Ribeirão Pires e Rio Grande, deve ser até pior a sensação térmica. Então, vamos ajudar essas pessoas que mais precisam. Um grande fim de semana para todo mundo, que fique na paz, um grande feriado, aquela coisa, todo cuidado é pouco se for viajar, se beber não dirija, fique tranquilo aí, com paz, com serenidade, todo mundo pode se divertir e nos encontramos na próxima quarta-feira aqui nos estúdios. Legal, obrigado pessoal, boa noite, até a próxima.